Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui, conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Este é um programa especial de fim de ano e o nosso tema é a religiosidade. Para falar sobre esse assunto, o Diálogos recebe Magali do Nascimento Cunha, coordenadora da Conferência Brasileira de Comunicação Eclesial, a Eclesiocom, que está ligada à Cátedra Unesco de Comunicação e Desenvolvimento. Ela também é professora dos cursos de Teologia e Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo. Professora, é um prazer recebê-la aqui no Diálogos. Muito obrigada pelo convite, é muito oportuno que a gente tenha a possibilidade de conversar sobre esse tema, que é um tema muito importante, como vamos discorrer aqui no nosso momento, mas muito obrigada mesmo por essa oportunidade. O último censo do IBGE em 2010 mostra que o Brasil tem cerca de 124 milhões de católicos, 42 milhões de evangélicos e 15 milhões de pessoas sem religião. Professora, como que esses números podem caracterizar a religiosidade aqui no Brasil? Pode-se pelos números notar que o Brasil é majoritariamente um país cristão. E isso é resultado dos anos de colonização portuguesa que a gente teve, trazendo o catolicismo, e já depois, alguns séculos depois, 3 séculos depois, com a chegada dos protestantes chamados históricos, depois os pentecostais, mas todos esses fazem parte de uma mesma religião, que é a religião cristã. Então o Brasil tem essa caracterização de ser um país cristão. Mas é um país muito aberto a outras formas de religiosidade, como, por exemplo, a herança que a gente tem de religiões indígenas, que gerou, junto com as religiões afro, que também vieram com os africanos escravos, religiões como o candomblé, que tem essa raiz na África, mas também a Umbanda, que é um misto da religião africana, um tanto do indígena e um tanto do católico. Então, o Brasil se caracteriza por ser cristão, mas ao mesmo tempo por ter uma pluralidade religiosa bastante intensa. A gente não pode esquecer que a gente também tem não só a implantação com os afro de uma religião e depois com os protestantes que vieram também implantando essa religião, mas dos imigrantes que vieram para o Brasil e também trouxeram suas próprias formas religiosas. Por exemplo, os japoneses, que trouxeram diferentes formas, fundamentalmente o budismo, mas também outras formas religiosas muito própria da tradição japonesa. Também imigrantes do Oriente Médio que trouxeram o islamismo. E aí, se a gente fosse ficar aqui, passaríamos um bom tempo só listando, a gente não percebe, mas existe um número muito intenso de outras formas religiosas. Claro, expressas, a gente vê nos números do censo. Tem que falar que o Brasil é católico, sim, né, majoritariamente. São grupos bem menores, mas ele é majoritariamente, eu nem diria católico, mas cristão, por conta dessa abertura aos grupos protestantes e também pentecostais. Então, esses números revelam esse histórico que é fundamentado na nossa colonização e depois nesse processo de imigração. Isso reflete no aumento do número de igrejas evangélicas pelo país. Isso, essa abertura para uma religiosidade, e isso é muito cultural. O povo brasileiro é dado à religião. A gente tem essa tradição muito forte dos portugueses que já vieram com a sua tradição, mas também dos indígenas e dos afrodescendentes que têm as suas raízes na escravidão. Esses grupos construíram uma cultura brasileira muito dada à religião. O brasileiro é um povo religioso. Pode a pessoa não ter vínculo nenhum Os com 15 religião. milhões sem religiões, por exemplo. Sem religião, não tem vínculo, mas não quer dizer que essa pessoa não tem um apego religioso. Ela vai fazer a sua oração no momento de dificuldade, se apega a alguma coisa que está para além da explicação racional, ou ela vai agradecer no momento de alegria. É muito comum pessoas numa data de aniversário, numa data celebrativa, agradecer a Deus, e às vezes dão as mãos e fazem oração. A gente vê isso em muito jogo de futebol, em que os jogadores dão as mãos e agradecem quando pedem. Tem a pluralidade religiosa. Exatamente, não quer dizer que todos aqueles jogadores no campo de futebol têm a mesma religião. Alguns são católicos, outros evangélicos, outros de religiões afro ou de religião nenhuma, mas ali se apegam porque há esse dado cultural de o povo brasileiro ser um povo místico
e dado a crença num transcendente, numa coisa que está para além daquilo que a gente pode explicar. Que vai ajudar a ultrapassar os obstáculos. Exatamente, nesse sentido. exatamente. Porque é parte também da nossa história, uma história de muito sofrimento, né? A colonização foi uma história muito triste para o povo brasileiro, para os indígenas, que foram dizimados praticamente do território, e os africanos escravizados com toda essa luta e dor. E aí as pessoas brancas também, que foram construindo a vida, trabalhando em fazendas. Essa situação de dor também leva a um apego religioso muito forte, né? Então essa busca por um Deus, por um divino, que possa então ajudar na superação. Por isso que o povo brasileiro é visto por outras culturas no mundo como um povo que luta, né? Um povo que acredita. Isso é muito intenso, isso é cultural, e a religião tem um dedinho aí nesse jeito de ser brasileiro. E a fé, consequentemente, por conta dessa crença. Com certeza, essa dimensão da fé, desse apego. Por exemplo, é muito comum que a gente tenha no Brasil pessoas que, em nome da fé, elas não se apegam a um grupo específico. Então, você tem pessoas que podem estar numa missa católica num dia seguinte frequentar um terreiro de umbanda ou de candomblé, ou de candomblé, vai variar, ou participar de um culto num templo budista, ou mesmo de participar de uma reunião espírita. A gente não mencionou aqui os espíritas, né? Que é a segunda religião do Brasil. A gente tem o cristianismo em primeiro lugar, em segundo lugar a religião espírita entre as outras religiões, que é uma religião de pessoas brancas, mas que tem uma relação muito estreita também com o cristianismo e alguma influência de religiões espiritualistas que vêm da Europa. Então, você tem pessoas que podem passar numa mesma semana por experiências tão diversas, mas aí, como você mesma perguntou, o núcleo comum dessa experiência vai ser a fé. Essa busca, a fé de que a vida não pode ser totalmente explicada e que há uma coisa para além daquilo que a gente pode compreender, e essa coisa para além daquilo que a gente pode compreender vai receber nomes diferentes. Vai ser Deus, vai ser Jesus, vai ser Maria, vão ser os orixás, ou as forças superiores, seja lá como as pessoas vão denominar. Mas isso é o que todos têm em comum, essa fé, e que é um elemento muito forte na nossa experiência brasileira. Então, junto com essa fé, a gente tem a interação entre as pessoas que compartilham da mesma crença, acreditam no mesmo ente transcendental, mas Isso. A gente também tem uma questão de preconceito, né, e de intolerância em alguns momentos com alguns grupos religiosos. Com certeza. E aí a gente tem que voltar para a história, né? A nossa história de povo colonizado trouxe uma religião do colonizador. Então, o cristianismo que o Brasil recebeu foi um cristianismo imposto pelos colonizadores. A igreja veio junto com o poder português que chegou aqui no Brasil. Isso significa que foi criado um sistema de poder e controle dessa religião que estava de mãos dadas com o governo e com quem imperava naquele momento no Brasil. Então é claro que o catolicismo foi declarado religião oficial e houve muito preconceito e intolerância, eu diria até, a gente vê isso na história, formalizados pela força do poder político, né? Então, religião como um elemento oficial, catolicismo, então todas as outras formas eram ou impedidas de se manifestarem em público e com liberdade, ou eram reprimidas, ainda que pudessem se manifestar, mas não com total liberdade. A gente só vai alcançar a chamada liberdade de religião na nossa Constituição no período da República, depois de um certo tempo ainda, porque ainda havia resquícios, mas mesmo assim a gente conhece as histórias que aconteciam com os adeptos do candomblé, quer dizer, terreiros que eram fechados, invadidos por policiais, ainda assim havia. E é interessante que a gente precisa ler isso com uma carga não só de preconceito e intolerância religiosos, mas preconceito e intolerância raciais, porque olhava o branco, a religião do negro, que era então desqualificada, ou a religião do indígena, que era visto como um bárbaro, ou seja, era o branco superior europeu que olhava de cima e de fora essas outras expressões religiosas, desqualificando essas outras expressões. Assim como a mesma coisa com os imigrantes, que a gente relatou aqui, japoneses, os alemães não, porque trouxeram a religião cristã, protestante, né? Mas principalmente os japoneses que trouxeram essas
experiências e o pessoal do Oriente Médio. E hoje a gente sabe que esse preconceito, essa intolerância, eles já diminuíram bastante, todos os processos democráticos que a gente viveu, de reconstrução do país, mas ele ainda existe com muita força, a ponto da gente olhar a religião afro, por exemplo, as formas religiosas afro, como coisa de gente inferior, né? E um pouco mais sobre religião a gente conversa no próximo bloco. Tá bom. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Voltamos e hoje nossa conversa é sobre religião. Nossa convidada é a professora Magali do Nascimento Cunha, da Universidade Metodista de São Paulo. O Brasil recebe em julho de 2013 a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. É a 28ª edição do evento, que visa unir jovens de todo o mundo, além de contar com a presença do Papa Bento XVI para discutir a missão da Igreja e mostrar o testemunho da fé. Professora, diante deste grande evento no Rio de Janeiro no ano que vem, podemos dizer que os jovens hoje eles estão muito mais reunidos em prol dessa crença que conversávamos há pouco? Os jovens, assim como os adultos, não se diferenciam dessa característica que a gente acabou de dizer antes sobre a fé e o apego à mística. Os jovens também são místicos. Existem estudos de pedagogos, psicólogos que vão mostrar que a fé ela tem etapas na vida da gente. Desde criança, a criança já tem fé, o idoso vai ter fé. E aí, nas etapas da vida, a gente vai experimentando. Essa fé vai se modificando, as formas de crer, as formas de falar sobre o divino, o transcendente, tudo isso vai se modificando. Então, os jovens, eles estão numa etapa em que a fé está lá. Agora, depende da forma como ela vai ser trabalhada e avivada, chamada a uma vivência. O que está acontecendo com o evento que você acabou de mencionar, Jornada Mundial da Juventude? É um projeto da Igreja Católica Romana, iniciada com o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, ele trouxe para ele próprio uma demanda e um desafio de reavivar o catolicismo no mundo. Como os números que você mostrou do IBGE, já são 3 décadas em que o catolicismo vem perdendo membros, e sendo o Brasil considerado o maior país católico do mundo, assim como a América Latina considerada o continente católico. E o que acontece? O Vaticano percebeu isso já na década de 70, que já vinha ocorrendo perdas, e essas perdas vão aumentar, em especial na América Latina e no Brasil. E o que João Paulo II percebe? Que se a Igreja Católica não trabalhar com os jovens, que são compreendidos geralmente na Igreja como a Igreja do amanhã, aqueles que vão se tornar adultos e sustentar com a sua presença, com seu apoio e etc., percebeu que se não houver um trabalho com esses jovens, a Igreja não tem futuro. Então, criou-se um projeto de alcance. E é interessante que o que caracteriza a Jornada Mundial da Juventude é que ela não é voltada para jovens católicos tão só. É um convite feito a jovens de todo o mundo, que se organizam em caravanas. E é claro, tudo em torno dessa figura mística, que é a figura do Papa. O Papa é um líder mundial, não somente religioso, mas também um líder político, e que tem esse carisma, independente da pessoa. Todo mundo vê a nítida diferença entre Bento XVI e João Paulo II, é uma nítida diferença de carisma. Mas existe o carisma da própria figura. Da representação o que ele para representa, desse imaginário em torno da figura do Papa. É o Papa, a figura que representa a Igreja, que carrega a tradição dos apóstolos. Então, tem tudo isso. Então, ao trazer para si o Papa essa tarefa de reunir jovens, não só católicos, mas de todo o mundo, é uma grande estratégia da Igreja Católica de não só trazer os seus jovens, mas dizer que a Igreja tem sim uma mensagem para os jovens. Então, está aí o sucesso desse evento, que reúne milhares de jovens que vão em caravanas aí do mundo inteiro. E aí, se a gente percebe, fica uma estratégia muito nítida. Por exemplo, o último foi realizado na Espanha, o segundo vem agora para o Brasil. São locais em que o catolicismo está perdendo muitos membros, que já foi muito forte. Então, é uma forma não só
de reunir jovens, pensar na igreja do amanhã, mas também de trazer uma chama a mais para a própria igreja do local. Uma questão estratégica. Exatamente, de arrebanhar também a atenção do país para o catolicismo, para a figura do Papa. Então, é um elemento bastante significativo que a gente tem que olhar sim. Foi muito bom você trazer esse tema aqui para a nossa conversa, porque é um tema significativo que a gente tem que olhar sim e, principalmente, a gente entender o que é que o Papa estará falando com esses jovens. Se a mensagem que ele traz tem sintonia com as características, o jeito de ser, as demandas dessa juventude que a gente sabe que é uma juventude que está num processo de transição permanente, diante dessa realidade que a gente tem, de tantas mudanças sociais, tecnologia, a questão do emprego. Essa é uma grande crise para os jovens hoje, né? O jovem vai para a universidade, estuda, ele não sabe se vai exercer a sua profissão num curto espaço de tempo. E aí a igreja vai ter uma palavra para esse jovem que está nesse momento de transição, de incertezas, de futuro. A gente sabe que uma pessoa... papel um pouco de conselho da igreja seria também? Sim, o que a religião tem a dizer para animar esse jovem e conectar o discurso religioso com uma demanda muito própria dos nossos tempos. E mesmo, eu falei do jovem que estuda, mas mesmo quem tem o seu emprego, não sabe se vai ficar nele. A gente sabe que hoje está diminuindo cada vez mais a idade de quem é considerado capaz e habilitado, principalmente nos trabalhos que envolvem novas tecnologias e tudo mais. Então a gente precisa prestar muita atenção para a gente poder avaliar se a igreja está conectada, se o Papa, muito especialmente, está conectado. É claro que o encontro não é todo em torno do Papa, vão acontecer outras palestras, eventos, música, festivais, etc. Se tudo isso está conectado com a demanda desse jovem e se a igreja tem alguma coisa a dizer para esse jovem do século XXI. Falando um pouco desse jovem do século XXI e da sua relação com as tecnologias, né, fazendo uma rápida busca no Facebook, a gente encontra mais de 8 páginas só no Brasil vinculadas à Jornada Mundial da Juventude. Né, como que a igreja hoje, aí não só a católica ou todas as igrejas que vão participar da Jornada Mundial, tem feito uso dessas mídias sociais nesse sentido de juntar cada vez mais jovens com a religião? Olha, as igrejas como instituições, elas ainda estão descobrindo isso. Quando a gente vê essas páginas todas, são iniciativas dos próprios jovens ou de jovens que sensibilizam pessoas que têm uma certa influência nas igrejas e nas instituições a terem esse espaço. Na verdade, as redes sociais ainda são algo muito incipiente, algo muito que passa por uma busca de relacionamento com essa linguagem. Você descobre algumas páginas institucionais de igrejas que são meras transposições de um site para uma página de Facebook. Demora para atualizar, você vê uma coisa lá que está parada, que não tem uma reação. Essa linguagem ainda não está muito propriamente descoberta. É claro, há pessoas que descobrem, manejam, e principalmente os jovens, né? Isso já desde crianças, as crianças já estão sabendo lidar com essa era das tecnologias e das redes sociais. Então, essas páginas todas que a gente vê são criadas pelos próprios jovens que têm interesse e estão sensibilizando as igrejas, as instituições a terem essa abertura. Tem um pouco mais sobre essa relação da comunicação com a religião, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz uma pausa e já volta. Não saia daí. O Diálogos está de volta e quem conversa com a gente hoje é a professora Magali do Nascimento Cunha, que é coordenadora do Eclesiocom. A Conferência Brasileira de Comunicação Eclesial, o Eclesiocom, é realizada anualmente há 7 anos pela Cátedra Unesco na Universidade Metodista de São Paulo. O evento reúne pesquisadores da área de comunicação e interessados nos temas de mídia e religiosidade. Professora, falávamos da comunicação, da relação dos jovens com a religião. Então, por que é tão importante uma universidade abrir espaço para discutir religiosidade? Bom, como a gente disse, religião é um fenômeno no Brasil, é um fenômeno social, de uma interação social relacionada à nossa cultura, ao nosso jeito de ser. Portanto, ele tem que ser atenção de todo mundo que estuda fenômenos sociais. A gente viveu um tempo no passado
E, lamentavelmente, eu tenho que dizer que não é só do passado, que ele ainda persiste, que é a própria academia enxergar a religião como sendo parte de estudos da antropologia, da sociologia e, no máximo, da teologia, que foi reconhecida como curso superior em 2001. Né? Então, é uma mentalidade que a gente tem na nossa academia de que religião não é coisa a ser levada a sério. Isso foi muito tempo, vigorou muito tempo. E quando passou a ser compreendida como coisa a ser levada a sério, foi colocada como objeto da antropologia, da sociologia e, mais recentemente, teologia. Mas é um fenômeno que envolve a comunicação, como a gente já falou aqui. Quem não liga a televisão e não vê essa quantidade enorme de programas religiosos, católicos, evangélicos e até de outras religiões que a gente vê nos canais entrando dentro da nossa casa, né? Quem é que não acompanha no tempo das eleições os políticos indo a igrejas pedir votos e políticos que não têm nada a ver com religião? Então, são fenômenos que estão aí, relacionados à comunicação, relacionados à psicologia, relacionados a letras e língua, porque tem toda uma linguagem própria. Eu poderia listar aqui uma série de campos do conhecimento que poderiam olhar para esses fenômenos e estudar na sua especificidade. Então, a abertura da universidade para esse tema, e aí chamando a atenção para o nosso campo, que é o da comunicação, é importantíssimo para entender um fenômeno que está aí e que está cada vez mais presente pela via, em especial, da mídia. As mídias estão tendo presente a religião, tanto a religião produzindo seus programas, como a religião presente em programas de mídia, como, por exemplo, novelas. Nós temos lá religião. Cobertura noticiosa sobre temas religiosos e por aí vai. Quer dizer, a comunicação tem na religião um aspecto importantíssimo para ser compreendido, observado e trabalhado do ponto de vista da reflexão acadêmica. E o Eclesiocom é um espaço para esses pesquisadores divulgarem os trabalhos, trocarem ideias a respeito da pesquisa em comunicação e religião. Exatamente. Uma das vocações da Cátedra Unesco, que está na Universidade Metodista de São Paulo, é entender as diversas frentes da comunicação e onde se dão fenômenos ali presentes a serem estudados. E a Cátedra Unesco elegeu o tema da religião como um tema que deve ser prioritário nas reflexões, e há 7 anos, então, a gente realiza esse evento trazendo pesquisadores, profissionais, estudantes e pessoas interessadas de um modo geral para verificar como se dá essa relação comunicação-religião nas suas mais diferentes formas. Dentro dos estudos de religião, muita gente pensa que é a teologia que é abrigar essa relação. Como que se dá o ensino ou a discussão de religião em outros cursos de graduação? Por exemplo, jornalismo, relações públicas. É praticamente inexistente. Vez ou outra, eu, como pesquisadora interessada no tema, sou convidada a dar uma palestra, até ministrar uma aula, mas não há um destaque no Brasil por conta dessa história que a gente teve, que tem um nome, se chama positivismo, né, na história da nossa educação. Quando a gente visita, por exemplo, universidades na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem religião como um tópico de estudo nos cursos de jornalismo, de relações públicas, de publicidade. Eu conheço, por exemplo, uma cátedra na Universidade de Colorado, que é uma cátedra dentro da Faculdade de Jornalismo, que se chama Centro de Mídia e Religião. E nós vamos até receber o ano que vem na Universidade Metodista o professor dessa cátedra, que vai ser visitante nosso lá nos meses de março e abril. Então, a gente no Brasil tem essa dificuldade de trazer esse tema como um tema que pode ser racionalizado, que pode ser tratado academicamente. Então, a gente não encontra, por exemplo, formação para jornalistas para tratar o tema da religião. E a gente lê tanta coisa equivocada nas reportagens. Os jornalistas trabalham em assessoria de comunicação das igrejas, que também já viram que é necessário estabelecer essa comunicação interna e externa com a comunidade. Como as igrejas estão cada vez mais abertas a esse campo, é um campo de trabalho para os jornalistas. Assessoria de comunicação, produção de materiais de comunicação dessas igrejas. Então, eles precisam ser preparados para isso. Pelo menos para entender o processo, já seria uma grande coisa. E como que a gente pode avaliar, então, esse nível da pesquisa
em religião no país hoje? Está crescendo muito e isso é bastante positivo. A gente vê pela própria Eclesiocon, que a gente realiza há 7 anos, é um número crescente de participantes, de trabalhos, de gente conectada e acompanhando o que está ocorrendo nas universidades em termos de teses, dissertações, pesquisas na pós-graduação, a gente pode perceber uma forma muito positiva nesse sentido do crescimento do interesse e da abertura para pesquisas nesse campo. Isso vai ajudar bastante, não só a comunicação, mas outras áreas de estudo também nas universidades, porque a comunicação é um tema multidisciplinar, quer dizer, a gente tem essa conexão e o que se descobre em comunicação pode iluminar outros campos da academia também. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Diálogos e esperamos que os estudos em comunicação e religião alcancem aí e repercutem nesse fenômeno social que é tão importante para os brasileiros. Muito obrigada. Quem tiver interesse na Eclesiocon pode visitar a página www.metodista.br/Eclesiocon. Lá encontra os trabalhos já apresentados nessas 7 edições. Exatamente, informações sobre a Eclesiocon do ano que vem. A gente vai discutir religião no entretenimento, como é que tem religião aí no entretenimento, nas mídias. Então já fica o convite para quem tiver interesse. Muito obrigada, professora. Obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe o nosso programa também pela internet. Assista, compartilhe e comente. Até mais!